Esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu posso o que ela diz que eu posso, e eu tenho o que ela diz que eu tenho. Hoje eu vou deixar a palavra de Deus renovar a minha mente e transformar a minha vida. Aleluia! Glória a Deus. Amém? Então você acabou de dizer que a palavra de Deus tem esse poder de renovar a sua mente, transformar a sua vida, e você precisa permitir, você precisa deixar isso acontecer, que o seu coração seja esse solo fértil da palavra de Deus. Hoje a gente vai falar sobre reciprocidade, que é uma expressão que a gente não usa tanto assim, mas eu acho que todo mundo conhece o que ela significa. Ser recíproco, ser alguém que responde à altura, ser alguém que, quando alguém faz algo por você, você em algum nível devolve. Você já deve ter ouvido a expressão, a recíproca é verdadeira. Quando alguém, muitas vezes, faz um elogio, olha, você é uma pessoa que eu admiro muito. E aí nós, eu espero que não seja por bajulação, mas por sinceridade, olhamos para aquela pessoa que disse que nos admira e a gente pensa, eu acho que eu admiro ela também. E a melhor maneira, às vezes, de responder é, olha, recíproca é verdadeira. Da mesma maneira que você sente, eu queria que você soubesse que eu sinto. Isso é muito legal, né? Reciprocidade tem a ver com algo que foi feito por você primeiro, e a maneira mais, talvez, apropriada de se responder é fazendo algo mais ou menos no mesmo nível, mais ou menos à altura, se for possível fazer. Todo e qualquer relacionamento na nossa vida requer isso. Todo e qualquer relacionamento, para que ele funcione, ele exige isso, reciprocidade. É muito complicado você ter relacionamento com algo ou alguém que não responde de volta, né? Não apenas complicado, muitas vezes é impossível. Algum tempo atrás eu mencionei, e é um assunto um pouquinho diferente, mas só para você ter uma ideia da ilustração, que meus pais às vezes viajavam, quando voltavam de uma viagem, e todo filho é muito parecido nesse aspecto, eu e meus irmãos ficávamos ansiosos, claro que a gente estava com saudade deles, mas a gente estava muito mais pensando, o que será que eles vão trazer para a gente, né? E quando eles pintavam em casa, meu pai chegava em casa, às vezes de uma viagem um pouco mais longa, e a gente olhava para ele e imediatamente olhava para as malas dele, né? Será que a gente vai abrir essas malas aí? O que está acontecendo? E pai, e a gente perguntava, o que você trouxe para a gente? Criança faz isso. O que você trouxe para a gente? Né? Essa aí concorda. E meu pai sempre falava, eu trouxe eu, tá bom? E a gente gosta muito de você, mas não era isso que a gente queria agora. E aí, em algum momento, depois de fazer um certo drama, ele abria a mala e tinha presente, mesmo que fosse uma lembrancinha. E a gente sabia parece que era uma maneira de compensar o tempo que estava distante, né? Vamos trazer um presentinho. Nós, como pais, às vezes fazemos isso. E, da mesma maneira, isso acontecia na minha história. Hoje um pouco menos, embora meus filhos ainda não sejam tão adultos assim, mas quando eram crianças, eles faziam a mesma coisa. Chegava de viagem, e o que você trouxe para a gente? E eu respondi igual meu pai, trouxe eu. E eles diziam, e você é tudo que a gente precisa, papai. Nunca eles disseram isso. Eu bem que eu queria. Mas por um segundo eu fiz você acreditar nisso, né? E essa ilustração, quando eu trouxe, era para dizer que você não consegue ter um relacionamento bom, você não consegue ter um relacionamento real com pessoas que o tempo todo estão esperando que você faça algo por elas. Ou com qualquer tipo de pessoa, seja família, seja trabalho, seja o que for. Se eu estou o tempo todo querendo de você alguma coisa, querendo que você faça algo por mim, isso vai seriamente comprometer o nosso relacionamento. A minha preocupação deveria ser frequentemente a minha responsabilidade de dar, a minha responsabilidade de fazer a minha parte no relacionamento, que é dar. Eu tentei procurar uma maneira de propriamente ilustrar, exemplificar isso para você, e eu não consegui achar. Mas se você parasse para pensar em algo que você não tem obrigação de fazer, mas lá no fundo você acha que você tem, eu acho que é importante fazer aquilo. Parece que é ético, parece que é apropriado, é um código importante que você precisa cumprir, mesmo que você não seja obrigado. Tem um monte de coisa assim na vida. Eu falei que eu não consegui lembrar de nenhuma, mas você vai lembrar. Um monte de coisa que você não é obrigado a fazer, mas em algum nível você fala, não, quer saber? Eu tenho que fazer. É importante demais, eu não posso deixar de fazer.
Quando alguém faz algo por você, não é que você seja obrigado, porque o relacionamento não pode ter esse sentimento de dívida, mas você precisa, é importante, todo e qualquer relacionamento pressupõe, requer, exige em algum nível uma resposta. Quem está entendendo até aqui, diga amém. E claro, enquanto eu falo isso, talvez você esteja pensando em alguns relacionamentos que você reclama, porque não tem a resposta que você esperava, ou que você queria. Né? Ou, às vezes, você faz uma autocrítica e talvez pense, eu acho que eu precisava realmente responder, porque o meu relacionamento sofre muitas vezes pela minha dificuldade em fazer isso. Então, mais uma vez, nós não devemos fazer algo por alguém com o propósito desse retorno. Isso seria interesse, não devemos fazer por interesse. Mas não podemos nunca deixar de dar o retorno, de alguma maneira nós assumirmos essa responsabilidade. Isso funciona em qualquer nível e, obviamente, o nosso relacionamento com Deus vai viver essa mesma dinâmica e ela precisa ser muito real. E eu acho que você já percebeu isso há muito tempo, mas a gente precisa ser lembrado com alguma frequência. Existem 2 níveis de compromisso no relacionamento com Deus, no Evangelho, na vida cristã de uma forma geral. Esses 2 níveis de compromisso, eles são reais. Existe uma parte que é a parte melhor e maior de todas, que é o que Deus fez por mim, que é o que Ele fez e foi completo e perfeito e foi feito por amor a mim, por minha causa, porque Ele olhou para mim e Ele não necessariamente sentiu alguma coisa, mas Ele fez algo por mim. E existe o outro lado, que é um outro nível de compromisso, que é o que eu devo fazer para Deus. E uma vez que a gente frequentemente, na igreja, tem a tendência de enfatizar apenas um desses 2 lados, a gente tem aqui buscado não deixar isso acontecer. Então a gente prega com bastante frequência, já deve ter ouvido falar, e já até reclamaram isso de mim, pastor, você prega muito sobre o amor incondicional de Deus. Pastor, Deus nos ama e não importa o que você faça, o que você não faça, quem você é, qual é o seu passado. E algumas pessoas ficam um pouco preocupadas de achar que é muito fácil esse evangelho, né? Que parece que Deus deu tudo de graça, mas não foi. É pela graça que você é salvo. Não é por algo que você faz. E nada absolutamente pode mudar isso. Eu não posso pregar uma outra mensagem pequenininha no final dessa e botar tudo a perder. Não, foi a graça de Deus. E verdadeiramente você não tem que fazer nada para merecer o que Ele fez. Mas se você dá uma olhada nos últimos anos, frequentemente a gente falou sobre responsabilidade que eu tenho nos meus comportamentos, na maneira como eu vivo a minha vida, a maneira que os meus relacionamentos revelam a minha devoção a Deus e o meu respeito e a minha reverência a Ele. Existe uma parte que é comportamental, existe uma parte que é uma resposta que eu dou a Deus. Então não apenas Ele fez por mim, e Ele fez muito, Ele fez tudo. Eu sempre lembro das orações de Paulo, aliás a gente vai falar um pouquinho sobre Paulo hoje. Quando ele ora pela igreja, ele deixa isso muito claro. Ele não precisa pedir nada, que para Deus fazer nada que ele já não tenha feito. Paulo sabe muito bem que na cruz nós recebemos tudo. Que na nossa redenção em Cristo Jesus, você foi não apenas salvo dos seus pecados, mas você se torna curado das suas enfermidades. Você se torna cuidado por Deus de maneira que Ele te sustenta e faz a sua vida transbordar, para que outros sejam abençoados ao seu redor. Não apenas essas áreas da nossa vida que frequentemente nos trazem ansiedade, que Jesus até fala sobre isso, a preocupação com as coisas da vida, o que eu vou comer, o que eu vou vestir, e Jesus fala, o Pai já sabe o que você precisa, você pode ficar tranquilo, Ele é teu Pai. Em relação à sua saúde, em relação aos seus relacionamentos, em relação a muitas coisas na sua vida, em Cristo Jesus você recebeu tudo o que você precisava. E aí Paulo vai orar pela igreja, ao invés de orar dizendo, Senhor, faz isso, faz aquilo, ele pede uma coisa, Senhor, ajuda esse pessoal a enxergar. Abre os olhos do coração deles para que eles vejam o que na cruz o Senhor já nos deu. Eu quero que você tenha essa convicção no seu coração bem forte. Em Cristo, Deus já fez tudo por você. Algumas coisas eu e você ainda não tomamos posse. Algumas coisas ainda não aconteceram. Talvez tenha o seu tempo para acontecer. Mas em Cristo nós já recebemos. Mas existe o outro lado da moeda, que é quando eu faço alguma coisa para Deus. É quando eu faço algo por Ele. É a minha parte, é a minha responsabilidade.
E a gente não pode pensar em apenas um lado em detrimento do outro. Ambos são muito importantes, são dois lados da mesmíssima moeda. Deixa eu te falar, esse culto, como a gente fala com uma frequência, não é um culto para você receber. Cultuar é a Deus. Quando nós viemos na casa de Deus, é tão importante, essa tem que ser a cultura da Igreja Nova Vida. Essa tem que ser a nossa cultura como igreja local e qualquer outra igreja que a gente conheça, que a gente possa abençoar nesse nível. Nós viemos para dar algo. Nós não viemos aqui para ver se a música é boa e nos agrada. Nós viemos cantar louvores ao nosso Deus. Posso ouvir um amém mais alto? Nós não viemos aqui para ver se a palavra vai vir de acordo com as minhas necessidades. Nós viemos aqui para prestar os nossos ouvidos em reverência ao que Ele quer nos falar. É para Ele. Nós não viemos aqui apenas manter a nossa religião. Quando você oferta a Deus, você não está apenas mantendo a religião, você está dizendo: Senhor, Tu és tudo para mim, tudo que eu tenho veio de Ti, e eu quero Te entregar a melhor parte, a primeira parte, eu quero Te honrar com a minha vida. Todo culto é para Ele, mas não se engane, sempre a gente é abençoado, sempre depois que o nome dEle é glorificado, imediatamente pessoas são abençoadas. Eu sou abençoado, você também é, nunca falha. Mas essa tem que ser a nossa cultura. Deixa eu te falar, qualquer outra religião, se a gente quiser encaixar cristianismo como religião, qualquer outra religião pressupõe o contrário disso. A maioria das pessoas está atrás de algo que elas possam receber. Quando pessoas procuram uma religião, a maioria delas, não 100%, a maioria delas não está procurando um Deus para adorar, está procurando uma solução para um problema que elas têm. Eu tenho um problema, quem vai resolver? O que eu tenho que fazer? Na antiguidade, a preocupação da maioria dos povos era apaziguar os deuses que existiam. Os deuses estavam sempre irados, sempre chateados, sempre irritados. Então você tem que fazer sacrifícios, você tem que trazer ofertas para ver se esses deuses poderiam garantir a você uma colheita boa aquele ano. Se a próxima guerra que a gente vai lutar, quem sabe a gente vai vencer porque nós fizemos sacrifícios aos nossos deuses. Era a mentalidade que os povos tinham. Até hoje existem povos que pensam assim. É interessante que no Sinai, antes de Deus chegar para Moisés e dar qualquer mandamento, Ele fala assim: eu sou o Senhor, Deus de vocês. E Ele imediatamente cria um laço familiar, um laço de unidade. Vocês são meus, eu sou de vocês. Antes de falar qualquer outra coisa, Deus começa a dar regras. Deus começa a falar: não terás outros deuses. E deixa eu abrir um parênteses, Ele poderia ter dito: não existem outros deuses, porque não existem. Mas quando Deus fala: não terás outros deuses, Ele estava falando uma linguagem que eles conseguiam compreender, depois de centenas de anos de uma escravidão num lugar onde se adorava todo tipo de Deus. Preste atenção aqui. E ainda assim Deus fala a linguagem porque Ele se adequa à nossa capacidade de receber e fala: não terão outros deuses. Mas antes de dar qualquer regra, antes de falar que eles não devem fazer escultura, que eles devem guardar o sábado, que eles devem honrar os pais, que eles devem não matar, não adulterar, não fazer nada, Ele começa dizendo: nós já estamos juntos. Então você não precisa fazer para que a gente fique juntos. Vocês já são meus e por isso respondam dessa maneira que vai ser bom. E a gente nem faz ideia, a gente está falando de 3.000 anos atrás, do outro lado do mundo. É uma cultura completamente diferente, tudo é novo para aquele povo, extremamente novo. Hoje em dia as religiões, elas estão, a maioria delas, tentando resolver problemas das pessoas. Antigamente era apaziguar os deuses, hoje trago a pessoa amada em 3 dias. O que está embutido nisso? E eu não estou falando desrespeitosamente, eu estou só falando o que está embutido nessa expressão. Eu tenho um problema. E é doido isso, né? Se você ama, você quer essa pessoa forçada com você. Ela tem que ser forçada, ser trazida até você. Não tem muito amor envolvido aí, tem outra coisa. Mas o que tem? Eu tenho um problema, eu tenho uma necessidade, eu tenho uma carência, eu vou até uma religião e eu pago o preço que for, e eu faço o que me pedirem, e eu faço as exigências, o que quer que chamem, para ter aquilo que eu quero. E o cristianismo tem absolutamente nada a ver com essa dinâmica. Você não precisa fazer nada para que Deus faça algo por você. Ele, porque te amou, já fez tudo por você. Então nós não fazemos agora para garantir alguma coisa dele. Nós fazemos algo por ele em resposta, em reciprocidade ao que ele nos fez.
E eu queria falar um pouquinho sobre isso antes de você voltar para casa. Olha o que Paulo fala. Eu vou ler, Paulo não, aqui é o Senhor Jesus, antes de Paulo, falando em João no capítulo 12. Agora, meu coração, o que está acontecendo? Jesus, ele já está entrando em Jerusalém para a última semana dele, e ele sabe que ele vai morrer naquela próxima quinta para sexta-feira. E naquele primeiro dia ele já entrou e os seus pés já foram ungidos antes em Betânia. E quando você lê essa passagem, as pessoas todas estão num alvoroço, acreditando que ele vai ser o próximo rei, que vai ser coroado, que o Messias vai se manifestar da maneira que eles esperavam. E Jesus começa a entrar no modo de estar um pouco mais só com os seus discípulos, não mais com as multidões. E ele chega para um grupo que está perto dele e fala: agora o meu coração está perturbado. Chegou o tempo, chegou a hora. Nos últimos 3 anos a gente falou sobre isso, mas finalmente chegou o momento. E o que direi? Pai, salva-me dessa hora? Jesus pergunta. Que era uma oração que ele poderia fazer. Não, eu vim exatamente para isso, para essa hora. Eu adorei fazer todos os milagres que eu fiz e ensinar tudo que eu ensinei. Eu vi muita coisa acontecer, eu estou muito entusiasmado com tudo que aconteceu no ministério. Mas o propósito da minha vinda não foi esse aqui agora. Eu tinha que chegar esse dia e chegou. E dói. E não é fácil, meu coração fica angustiado. Então eu vou pedir para Deus me livrar? Não, eu vim exatamente para isso, para essa hora. Esse é o nosso Senhor. Pai, glorifica o teu nome, Jesus ora. Então veio uma voz dos céus. Não é a primeira vez que isso acontece, mas mais uma vez fica registrado uma voz dos céus. Eu acho que praticamente ninguém aqui um dia ouviu uma voz dos céus. Né? Você já ouviu vozes por aí? Se você ouviu 30 ovos, né? Não veio do céu, eu prometo a você, prometo. Mas o que acontece aqui é algo sobrenatural, é algo extremamente poderoso, e olha como é que é a reação das pessoas. Pai, glorifica o teu nome, Jesus diz, e vem uma voz dos céus dizendo, o Pai está dizendo, eu já o glorifiquei e glorificarei novamente. Deus sabia que Jesus precisava mais uma vez ouvir essa voz e ser reafirmado no seu propósito, porque também era humano. Não se engane, ele só poderia vencer a morte, vencer o diabo como homem. E assim o fez. Jesus disse, essa voz veio por causa de vocês. Eu acho que eu pulei o versículo 29, está aqui? Pulei. Versículo 29 diz assim, a multidão que ali estava e ouviu a voz, disse que tinha trovejado. E outros disseram que o anjo lhe tinha falado. Eu sempre gosto de lembrar que toda vez que Deus faz algo impressionante, espetacular, sempre você vai ter a oportunidade de não acreditar. Ele nunca te obriga a acreditar em nada. Você sempre tem a oportunidade de duvidar. Com raríssimas exceções. A Bíblia diz que no dia que o Senhor Jesus voltar, não vai ter quem não acredite. Todo olho verá e todo joelho se dobrará. Mas aqui ele está fazendo um milagre gigantesco, uma voz vindo do céu, só pode ser o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. E todo o pessoal, vocês ouviram? Acho que foi um trovão. Não foi. Mas era como eles conseguiam entender o que estava acontecendo. E aí Jesus disse, não, foi uma voz. E essa voz veio, embora esteja sendo direcionada a mim, para me reafirmar, para trazer conforto nesse momento, ela veio por causa de vocês e não por minha causa. E essa expressão por causa de, eu queria usar algumas vezes em alguns versículos. Jesus continua dizendo, chegou a hora de ser julgado esse mundo, e agora será expulso o príncipe desse mundo, falando de Satanás, mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. E ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. Quando for levantado da terra, significaria quando ele fosse crucificado, atrairei todos a mim. Se você observar no ministério de Jesus, ele não procura fama em nenhum momento. Toda vez que ele realiza um milagre, ele não quer atenção, ele fala, não conta para ninguém. Quantas vezes Jesus fala isso? Acabou de fazer um milagre e alerta a pessoa, não quero que você fale para ninguém. Não adianta nada, a pessoa vai e fala para todo mundo. Não tinha como evitar. Mas Jesus está reafirmando que a fama dele não vai vir nesse momento do seu ministério, vai vir lá, naquela cruz, para onde os meus olhos e os seus olhos precisaram um dia olhar também. E ele atraiu a todos. O que Cristo fez por mim e por você
o que Ele fez, esse sacrifício todo foi em nosso favor, não dá para medir, é grande demais. E a gente pode passar os próximos anos falando a respeito disso, e eu acho que a gente nunca vai compreender a grandeza do amor, a grandeza do que Ele fez por nós, sem que eu e você merecêssemos. Aliás, talvez um dos maiores desafios que você vai viver na vida cristã é querer merecer, é arrumar um jeito de merecer, e você nunca vai merecer o que Ele fez, e eu também não. Mas existe o outro lado da moeda. Quando eu recebo aquilo que Ele fez por mim, aquilo que Ele fez na minha vida, precisa entrar em vigor na minha vida um código de conduta que reflete a vontade dEle para mim. Mais uma vez, não para merecer o que Ele fez. Eu não vou me comportar bem agora, eu não vou fazer o que eu preciso fazer para que Ele se agrade, apenas para que eu mereça o que Ele já fez. Não porque nós somos obrigados. Se você não fizer, você vai perder o que Ele fez por você. Não existe isso na Bíblia. Mas em resposta, em reciprocidade, de uma maneira que a gente consegue devolver um pouquinho, embora você nunca vai conseguir devolver tudo, mas fazer algo por alguém que fez por você. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11 diz assim: amados, insistem que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, e Pedro começa a fazer algo que Paulo faz o tempo todo. Ele começa falando que o amor de Deus foi que salvou você. E você não precisa fazer nada para merecer esse amor, você já é salvo. Deixa eu repetir para você lembrar e guardar: você já é salvo em Cristo Jesus. Ninguém pode roubar isso de você. Mas logo depois ele para um pouquinho e fala: agora pega isso que você recebeu e faz alguma coisa com isso. Não apenas receba a salvação, guarda para você e não faz nada. Ele começa a falar sobre o comportamento. Paulo fala isso o tempo todo. Pedro está falando aqui: peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais. E ele começa a falar de comportamento, que era uma tendência de qualquer pessoa humana naquele tempo, e de qualquer pessoa humana hoje. Uma tendência a suprir apetites da nossa carne. Então se abstenham dos desejos carnais, que naturalmente fazem algo dentro de você, guerreiam contra a alma toda a sua vida. Vivam entre os pagãos, e hoje a gente faz isso também, a gente vive no mundo, e a gente está muitas vezes rodeado de incrédulos. E ele fala: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, vão falar que você fez alguma coisa, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Vamos ver se a gente entende o que isso significa. Ele continua falando, e o versículo 13, eu grifei aqui: por causa do Senhor. Ele fez algo por causa de você, e a gente faz algo por causa dele. Sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens. Essa é uma coisa difícil de fazer. E se fosse fácil, não precisava no versículo, a gente ia fazer naturalmente. Mas é Deus falando: eu sei que você não vai nessa direção, mas eu quero te convidar a fazer isso. Sujeite-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Então, nessa passagem, Pedro fala de uma vida de santidade, ele fala de afastar-se de contaminação, de se submeter à autoridade, de ser um exemplo para as outras pessoas. E tudo isso é revelado como vontade de Deus. E mais uma vez, não para que ele faça algo, porque ele já fez tudo. Nós fazemos isso em resposta ao que ele fez. Então eu queria apontar para você como a gente pode propriamente responder a Deus. E eu botei 3 coisas aqui. A primeira é essa daqui. A gente responde propriamente a Deus diante do que Ele já fez por nós. Você vai ver isso também o tempo todo recheando as páginas da sua Bíblia, falando sobre permanecer. Permanecer. A gente é orientado a permanecer porque a tentação é não permanecer. A tentação é muito grande de sair fora, de fugir. Então ele vai falar: a primeira maneira como nós podemos propriamente responder a Deus, revelando uma disposição de suportar aflições, de suportar tudo, né? E de permanecermos firmes. Suportar aflições, permanecer firme. Essa é uma mensagem frequente, mas que a gente não dá muito amém para essa mensagem, né? Ninguém quer falar de aflição. Pastor, o ano está começando, já está começando falando de aflição?
A gente não pode começar deixando tudo para trás e pensando que esse ano vai ser tudo maravilhoso, tudo perfeito. Você já é um pouquinho adulto para saber que não é assim que a vida acontece. Mas aflições fazem parte da vida, elas vão acontecer algumas, tomara que não muitas, em 2022. Mas você vai ver que a Bíblia fala muito a respeito disso, da nossa postura. E eu tenho a impressão, não precisa ser vidente para isso, porque todo ano eu acho que isso acontece um pouco. Mas se você estava aqui na virada, alguns pastores repetiram esse tema. Eu tenho a impressão de que algumas pessoas vão ser tentadas seriamente a abandonarem a sua fé. Por causa das coisas que acontecem. Muitas pessoas abandonam a fé porque não conseguem conciliar um Deus todo-poderoso que me ama e permite sofrimento. Não consigo. E talvez por outros motivos, porque se ofendeu com alguém, porque não aceitou isso, porque não aceitou aquilo. Mas eu acho que muitos de nós podemos. Eu acho que você já foi, eu acho que você vai ser. Eu acho que eu já fui também tentado a abandonar. Mas você vai ler na palavra de Deus, e se você colocar os seus olhos lá, você vai ser reanimado nessa verdade. E o tempo todo nós somos alertados em relação a isso. Lá em Apocalipse, o Senhor Jesus está falando à igreja de Éfeso. E ele diz, poxa, eu não botei também. Eu fiz com pressa esses slides aqui. Eu vou ler para você a Apocalipse. Deixa eu botar aqui. Agora aqui. Isso aqui. Gente. Esse já foi. É isso aqui? Não, é isso mesmo. Estou confuso, né, gente? Apocalipse, só esse que eu não botei. Apocalipse capítulo 2. Jesus está falando à igreja de Éfeso. Você tem perseverado, falando para a igreja, e suportado sofrimentos por causa do meu nome. Você sabe que isso não é incomum, suportar sofrimentos por causa do nome do Senhor. E ele fala, e não tem desfalecido. Deixa eu te falar uma coisa. Em tempo de aflições, você sabe o que a maioria de nós faz? A gente se concentra nos motivos para desistir. Em tempos de aflições, parece que existe uma coisa dentro da gente nos lembrando o tempo todo dos vários motivos que nós temos para desistir. E Jesus está dizendo que Ele está muito feliz com a igreja, que ao invés de fazer isso, colocou na sua frente o grande motivo para não desistir. Jesus está falando que você deve se concentrar não nos motivos para desistir, mas no motivo que Ele te deu para você não desistir. É praticamente disso que Paulo está falando aqui, agora sim, em Romanos capítulo 8, no verso 18, quando ele fala, considero, e tem que ser Paulo para falar isso, mas eu acho que a gente precisa absorver esse espírito. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Pode dizer um glória a Deus? Eu acho que Paulo é um dos melhores exemplos, depois do Senhor Jesus, para a gente perceber o que significa maturidade cristã. Daqui a pouco eu vou mostrar para você que Paulo, mais uma vez a gente fala sobre isso aqui, Paulo não está com medo da morte. E quando você não tem medo da morte, você vai ter medo do quê? O que vai deixar você com medo? Quando realmente a morte não causa mais nenhum tipo de preocupação a você, porque ele compreendeu a eternidade, ele entendeu o que isso significa, ele fala, gente, tudo bem, a vida tem esse monte de coisa aqui, não é fácil mesmo, mas os sofrimentos atuais, os sofrimentos desse tempo presente, não dá para comparar. Não tem comparação com aquilo que está reservado para você, não para você viver mais 80 anos bem, mas para toda a sua eternidade. O que Deus preparou para mim e para você não é apenas salvação eterna, é convivência com Cristo eternamente. E a gente não faz ideia do que isso significa, mas é maravilhoso demais. É o próprio Senhor Jesus que vai falar lá no iniciozinho do Sermão da Montanha, bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem. Já aconteceu com você? Né? Os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Não tenha crise com isso. Não seja alguém que desiste por causa disso. Ele fala, alegrem-se. O pessoal está falando mal de você, você se alegra. É possível isso? Jesus está dizendo que não apenas é possível, mas é o que você deve fazer. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Precisa haver no cristão uma resiliência. Precisa haver em mim e em você uma capacidade, uma disposição de suportar.
A nossa próxima geração, as próximas gerações, a gente já percebe uma dificuldade nessa área. Nós somos talvez culpados por isso, nós pais, né, de facilitar um pouco a vida dos nossos filhos, porque a gente pode. E a maioria de nós pensa assim: o que meu pai não fez por mim, eu quero fazer pelo meu filho. E isso é maravilhoso, eu não estou pregando contra isso. Mas quantas vezes a gente tira dos nossos filhos a oportunidade deles sofrerem um pouco, sem que sofram tanto assim, mas sofrerem um pouco, porque isso vai provocar grande maturidade e crescimento. E a gente às vezes rouba eles disso. E existe uma geração que tem uma dificuldade imensa em suportar dor, em permanecer, em continuar. E a geração anterior não é tão diferente assim, mas parece que cada vez vai ficando um pouco mais complicado, e a gente precisa repensar isso, a gente precisa renovar isso. Nós precisamos modelar isso, nós precisamos ser a geração que resiste no meio da aflição. E se tem um momento em que nossos filhos olham para nós, e a gente nem sabe, nossos filhos estão copiando a gente em praticamente tudo, mas se tem um momento que eles olham para a gente, é como nós respondemos a crises. Quando a coisa fica complicada, quando você se sente seriamente desafiado, quando uma grande dificuldade, um grande problema se apresenta, eles não param para pensar, mas eles olham para você. Como é que você vai responder a isso? E nós fomos chamados não para um evangelho onde tudo nos favorece o tempo todo. Queria que você soubesse disso. Nós não fomos chamados para o evangelho onde todas as circunstâncias são agradáveis, porque não existe isso. Nós não fomos chamados para o evangelho onde tudo nos proporciona bem-estar. A gente não gosta de pensar nisso, a gente quer que tudo fique bem o tempo todo, mas é importante saber que se acontecer o dia mau e ele vem, eu posso suportar, eu posso permanecer. Quantos aqui tem um testemunho para contar que você permaneceu firme, que você não caiu no meio da tempestade? Levanta a sua mão, faz outras pessoas verem também. Eu oro para que você não levantou a mão, tenha essa experiência. Você não queria que eu falasse isso, né? Porque essa é uma oração complicada. É uma oração que você precisa ter coragem para fazer, dizer: Senhor, me dá oportunidades de confiar exclusivamente em Ti. Me dá oportunidades para que a minha fé possa crescer. A maioria de nós não vai fazer essa oração, porque a gente não quer essas oportunidades, porque traz desconforto. Mas deixa eu te falar, a vida vai trazer essas oportunidades. Mesmo que Deus não faça, a vida vai trazer, e você precisa decidir de antemão: eu não vou, simplesmente porque as coisas não estão do jeito que eu queria, desistir, ser abalado a ponto de cair. Não. A palavra de Deus diz que eu sou diferente, pode cair do meu lado, pode cair do outro, eu não vou ser atingido por esse tipo de coisa, eu vou permanecer firme em nome de Jesus. Parte desse processo da vida cristã envolve lutas, envolve dificuldades, mas por causa de Cristo nós não desanimamos e não desistimos em nome de Jesus. Eu acho que eu posso estar te alertando, não para o que vai acontecer agora, não para o que vai acontecer imediatamente, mas para algum momento onde você precisa lembrar disso. Eu já tive vários momentos na minha vida, inclusive hoje foi mencionado pelo pastor Ednei de manhã, quando a gente é às vezes levado a acreditar que a vida cristã tem que ser difícil. Não precisa. Não precisa ser tão complicado, não precisa ser tão pesado, mas muitas vezes às vezes é complicado, às vezes tem dias difíceis. E eu me lembro pelo menos umas 2 ou 3 vezes que eu fiz a bobagem, não sei se foi bobagem, não sei se foi profético, mas eu acho que eu estava com a Rafa uma vez, e eu falei assim: gente, a vida está boa demais, eu acho que vai acontecer alguma coisa. Está tudo muito bem. E infelizmente não passava muito tempo e vinha aquele problemão para resolver. Na verdade, se eu não falasse nada, ainda assim iria acontecer, porque a vida traz isso. Mas como é importante lembrar que em Cristo você consegue resistir. Aliás, a maneira como nós vencemos é não se movendo muitas vezes, é permanecendo firme. Se você ler, aliás, foi a última mensagem que eu preguei aqui, a nossa luta contra Satanás, a nossa luta no reino espiritual, a nossa luta que não é contra sangue e carne, ela não acontece com armas de ataque, ela nos dá uma armadura para você permanecer, para resistir, para continuar firme. Depois de teres vencido tudo, permanecei inabaláveis. Que alguém diga amém. Como nós respondemos propriamente a Deus? Primeiro, revelando uma disposição de suportar aflições e permanecer firme. Segundo,
dando testemunho de Jesus. Uma maneira como você responde a Ele por tudo que Ele fez por você, é vivendo uma vida que exemplifica o que Ele convidou você a viver. 1 Coríntios capítulo 9, verso 22. Paulo está dizendo: para com os fracos, eu tornei-me fraco, eu não tenho crise com isso, né? Tornei-me tudo, deixa eu ler aqui, é isso mesmo, para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Paulo disse: eu consigo me adequar à necessidade das pessoas. Ele, numa outra passagem, ele fala: quando eu estou com os meus irmãos judeus que são da lei, eu não vou chegar lá e dizer: gente, lei não existe. Não, eu vou até o nível que eles estão, embora eu saiba que eu não vivo mais debaixo da lei, eu vivo debaixo da graça de Deus, eu vou até lá e eu não discuto. Mesmo sabendo, não é que eu penso diferente deles, eu não vou discutir. Olha que passagem maravilhosa. Eu tenho convicções e não discuto. Se a igreja aprender isso, a gente vai muito mais longe. Eu tenho as minhas convicções, mas eu não entro num debate com alguém, eu vou até o nível daquela pessoa. Mesmo que eu não concorde com ela, eu revelo amor, eu revelo carinho, eu revelo que ela é importante para Deus, e no meu comportamento, no meu procedimento, eu acho que eu vou ganhar ela. Eu vejo isso acontecer, queridos, o tempo todo. Eu acho que essa é a melhor estratégia. Sua melhor pregação não é o que você fala, mas é o que você faz. Especialmente no meio de pessoas que supostamente são diferentes de você. Ele fala: faço tudo isso por causa do Evangelho, ou então por causa de Cristo, por causa de Jesus, para ser coparticipante dele, porque eu não quero ficar de fora. Quando nós entendemos o lugar de importância que Cristo tem, quando nós entendemos o lugar que Ele conquistou para mim e para você, quando entendemos que nós devemos corresponder àquele que já fez tudo por nós, então nós podemos nos dispor a também fazer tudo por Ele. Como nós respondemos propriamente a Deus? Aqui vai o terceiro. Primeiro, revelando disposição de suportar aflições, dando testemunho de Jesus. E 3, servindo a Deus. De que maneira a gente serve a Deus? Servindo pessoas. Diga comigo: servir a Deus é servir pessoas. A gente precisa entender isso também. Não dá para você fazer uma coisa sem a outra. Aliás, existe gente que está servindo gente e esquece de servir a Deus. Mas a maneira número 1 como você serve a Deus é fazendo o que Ele te mandou fazer: servir pessoas. Eu acho que agora está certo. 2 Coríntios capítulo 4, ele fala: mas não pregamos. Paulo está escrevendo para os coríntios dizendo: nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor. E ele fala: e a nós como escravos ou como servos de vocês, por causa de Jesus. Nós, pregadores, líderes, ministros, seja o que for que você quiser, nós nos colocamos nessa posição abaixo de vocês, nós queremos servir a vocês. Não interessa quem é mais importante ou quem não é, nós vamos fazer por isso por causa de Cristo. Nós vamos servir a você por causa do que Ele fez por mim. A maneira correta de um cristão entender ministério é essa. Nós não servimos numa igreja, nós não servimos no reino de Deus porque nós queremos fazer parte apenas desse grupo. Não é isso. É porque Ele já fez tudo por mim. Essa é a minha motivação. E resta para mim fazer algo por alguém. Nós temos a disposição de servir as pessoas por causa de Jesus. No final do ano, no dia 31, ao invés de pregar, eu agradeci um monte de gente. E praticamente todo mundo que eu agradeci exerce algo, faz alguma coisa, não porque eu fiz alguma coisa por elas, mas porque elas amam a Deus. E muita gente que serve, praticamente todo mundo que serve aqui nessa igreja já entendeu isso. Frequentemente eu digo, quase todo domingo, quase todo culto, em oportunidades que eu tenho, eu falo para alguém: muito obrigado, porque está servindo aqui na igreja. Como se estivesse me servindo. E eu digo: muito obrigado. E essa pessoa sempre fala: pastor, é um prazer, é uma honra. Por quê? Porque está devolvendo algo a Deus, está servindo, está respondendo a algo que Ele fez por mim, que Ele fez por você. Essa é a nossa motivação em trabalhar na sua obra. Servir a Deus, servindo pessoas. Quando nós entendemos o lugar de importância que Cristo tem. Você lembra quando Jesus fala sobre o reino de Deus ser como um tesouro escondido? E também tem uma pérola, né? Ele fala mais ou menos a mesma coisa. Alguém encontrou aquilo e vendeu tudo que tem. As outras coisas não têm mais valor.
diante do que eu encontrei, daquilo que eu consegui achar. Quando você entende esse lugar de Jesus, esse lugar de importância, imediatamente você precisa entender o lugar de importância que as ovelhas dele têm. Que aqueles a quem o bom pastor está pastoreando, que sou eu e você. Essa pessoa que está sentada do seu lado, para Deus, vale mais que ouro, vale mais que tudo. O preço que foi pago foi muito alto. Tem uma passagem, tem várias passagens no Novo Testamento falando sobre a reverência e a devoção que as pessoas tinham pelo templo. Os homens que entravam com Jesus, ano após ano, eles iam até lá em várias festas, e eles entravam e ficavam assim, porque era uma coisa impressionante, a construção era fantástica. E eles elogiavam, falavam, Jesus, não é impressionante esse lugar? E aquilo fica registrado, fica marcado. No entanto, passam alguns anos, aquele templo é completamente destruído. Não sobrou absolutamente nada. Você tem um pedacinho dele lá em Israel hoje, a gente chama o Muro das Lamentações, e não tem nada a ver com o templo que existia antes. Mas Deus, em Cristo Jesus, inaugura um novo momento onde o que vai ser sagrado vai ser você. Você se torna o templo da presença de Deus. Sagrado mudou de lugar. Sagrado antigamente era um lugar como esse, um auditório. Tem pessoas que acham que quando entra aqui dentro precisam fazer sinal da cruz. Tem outros que acham que entra aqui dentro não pode se comportar mais de uma maneira e às vezes veste até uma máscara. Não, é claro que é importante a gente se comportar bem na frente das pessoas, mas esse lugar por si só é só mais um lugar. A gente pode fazer exatamente a mesma coisa que a gente está fazendo aqui, lá na quadra, ou na rua, ou em qualquer outro lugar, e não importa. Porque o que se tornou sagrado não são mais essas quatro paredes, o que se tornou sagrado é essa pessoa que está sentada do seu lado. E você deveria tratá-la como sagrada. E eu deveria tratá-la como sagrado, porque é isso que Deus diz que você é. As ovelhas dele, aqueles a quem ele pastoreia, se tornaram as pessoas mais importantes. Talvez seja por isso que Jesus, no finalzinho da sua história, depois de ressurreto, tomando lá um café da manhã com seus discípulos na praia, no meio da conversa, em algum momento daquele dia, ele chega para Pedro e fala: Pedro, você me ama? Você conhece a história? Ele vai perguntar isso 3 vezes para Pedro, e Pedro vai responder as 3 vezes: o Senhor sabe que eu te amo, o Senhor sabe o que eu sinto por você, você sabe que a minha reverência, a minha devoção, a minha admiração, você sabe. E as 3 vezes Jesus responde a mesma coisa. O que Jesus fala? Apacenta as minhas ovelhas. Quando Jesus fala: Pedro, você me ama, é diferente de um marido que chega para a esposa, ou a esposa que chega para o marido e fala: você me ama? Amo. Por que você não mostra? Por que você não faz alguma coisa para revelar o seu amor por mim? Por que eu não me sinto tão amado assim? Ou namorado, seja o que for. Jesus não chega para Pedro e fala assim: você me ama? Ama. Ah, Pedro, então você tem que fazer algumas coisas para mostrar. Em algum nível, a única coisa que Jesus fala é que você quer revelar, Pedro, esse amor por mim. Tudo que você sente por mim. Como é que Jesus pede que Pedro corresponda ao amor que Jesus deu a ele, que ele está dizendo que ele tem por Jesus? Jesus pede a Pedro que revele o seu amor de que maneira? Pedro, pega esse teu amor por mim. Você me ama? Me ama. Pega esse teu amor por mim. Derrama sobre a vida das minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Se você me ama, ame as minhas ovelhas. Se você sente que tem uma dívida de gratidão comigo, Pedro, não precisa pagar a mim. Não precisa tentar me pagar, mas por favor, revele esse amor àqueles que eu amo. E por causa de Jesus, nós nos dispomos não apenas a suportar tudo, não apenas a testemunhar aos que precisam de salvação, mas a nos colocarmos como servos daqueles que também já foram salvos. Porque o seu serviço ao Senhor, esse era um ótimo culto para a gente recrutar um monte de gente para servir na igreja, né? Mas eu não vou fazer isso, mas eu vou te convidar. Quem sabe Deus vai apontar nessa direção. O seu serviço a Deus vai ajudar pessoas a serem amparadas, a serem curadas por dentro e por fora, a serem formadas e a serem firmadas, para que elas possam cumprir essa resposta ao Senhor Jesus. Quem está vivo aí, diga amém. Filipenses capítulo 1 já é praticamente a
penúltima passagem. Porque, para mim, Paulo diz, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu amo essa frase, eu acho ela radical, absurdamente radical. Difícil da gente dizer e realmente querer dizer isso. Mas vale a pena a gente olhar para ela. Paulo está dizendo, viver para mim é Cristo. A minha vida toda, todo dia aponta para Ele. E ele vem e fala depois, e morrer é lucro. Eu não conheço ninguém que fala isso. Deveria ter muita gente falando isso. Deveria ter muita gente que cresceu tanto, tem a sua maturidade espiritual tão lá em cima, que não quer morrer, mas sabe que morrer é lucro. Que morrer se torna viver em Cristo no outro nível. Pega o viver é Cristo e leva para um lugar ainda mais alto. Morrer é lucro. O que Paulo está dizendo? Ele fala, caso eu continue vivendo no corpo, o que está acontecendo? Paulo não está deprimido, fica tranquilo, mas ele está preso quando ele escreve essa carta e possivelmente ele vai ser executado. Só que nesse momento ele ainda não vai ser, e parece que o Espírito Santo já revela isso a ele, mas em algum momento ele vai escrever também cartas e daqui a pouco ele vai ser executado em Roma. Mas aqui ele está escrevendo, ele está falando, se eu continuar vivendo, caso eu continue vivendo no corpo, porque ele entende que vida não é apenas no corpo, quantos podem dar glória a Deus, mas quando essa vida do corpo terminar, você continua vivendo eternamente com Ele. Se eu continuar vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, vai valer a pena. E já não sei o que escolher. Já pensou, eu posso escolher viver ou morrer, não sei o que eu escolho. Não, Paulo, você não prefere escolher viver? Não, eu estou na dúvida. Porque viver vai ser bom. E fica todo mundo olhando com o olho arregalado para Paulo. Como assim viver vai ser bom? Qual a outra alternativa? Morrer. Ele fala, estou pressionado dos dois lados, desejo partir. E agora ele diz a razão para estar com Cristo. O que é muito, outras versões dizem infinitamente melhor. Você sabe que a nossa briga dentro da gente é que tem uma gotinha de incredulidade que faz a gente pensar, será? Porque a gente se garante nessa vida aqui. Essa aqui eu entendo, essa aqui eu tenho algum controle. Tem pessoas cristãs que no momento da morte entram em desespero, porque não entenderam que a sua vida não é isso aqui, que isso é só o início dela. Mas há uma eternidade pela frente, e a gente não consegue, não tem como entender propriamente, mas você vai ver, e Paulo coloca o que eu acho que é o melhor motivo para você querer viver eternamente, eu vou estar com Jesus. Estou pressionado, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês. E agora eu posso fazer essa associação. Tudo que Paulo está falando é por causa de Cristo, agora ele fala por causa de vocês. Mas no fundo ele não está falando que é por causa de Cristo. Por causa de vocês, que entregaram a sua vida a Jesus e que precisam de serem desenvolvidos na sua fé. Por causa de pessoas que precisam ter um encontro com Jesus por causa da causa de Cristo. Melhor que eu permaneça no corpo. Vou continuar, fica tranquilo. Convencido disso. Sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso na alegria, e progresso e alegria na fé. Vou convidar você a ficar de pé. E a gente termina só lembrando disso, o nosso evangelho. E talvez para alguns de nós, 2022 vai ser um ano de amadurecer isso. Quantos querem crescer esse ano? Digam amém. Nosso evangelho precisa abranger os dois lados da moeda. Mais uma vez, eu sou suspeito para falar, mas eu acredito que essa igreja tem feito um bom trabalho em falar para você das duas coisas. Em não abrir mão de dizer para você que não tem nada que você possa fazer para ser salvo, mas Ele te salvou em Cristo Jesus. Você não pode merecer, mas Ele já te deu. Por causa do seu amor, por causa da sua graça maravilhosa, você recebeu salvação eterna em Cristo Jesus. E deixa eu repetir o que muitos não acreditam. Ninguém pode roubar isso de você. E nós precisamos viver como pessoas que realmente creem nisso. Beleza, André? Era o que eu precisava ouvir. Agora eu vou viver a minha vida desregrada, cheia de pecado. E eu já sei que eu estou garantido em Deus. É isso que Paulo toda hora tem que ficar respondendo aos crentes.
Paulo, vamos pecar então, para que a graça seja ainda mais abundante? Ele fala, não, gente, vocês não entenderam. Se existe algo em você ainda querendo apontar nessa direção, você nunca teve encontro real com Deus, você nunca se apaixonou de fato por Jesus. A palavra conhecer na Bíblia frequentemente fala de uma intimidade profunda. Fala que Adão conheceu Eva, dizendo que eles tiveram relações íntimas. Quando Jesus menciona que no fim dos tempos o Senhor vai dizer a alguns, nunca vos conheci, é porque a gente nunca namorou, a gente nunca noivou, a gente nunca casou, a gente nunca teve intimidade. Você nunca se apaixonou de fato por Jesus. Porque quando você se apaixona, quando você entende o que Ele fez e quem Ele é e o que isso tornou você, você não conversa mais sobre a graça de Deus ser permissão para pecar. Você pode até ficar preocupado com o que as pessoas vão fazer com isso, mas não é da sua conta. Fazia tempo que eu não falava isso para a igreja. Não é da sua conta. E não é mesmo. Isso é importante para você ser liberto. Você não é responsável pela vida espiritual de absolutamente ninguém, senão a sua. Ah, pastor, os meus filhos. Ensina a criança, mas ela vai decidir. Você não vai ser responsável, você não vai conseguir ser responsável por isso. Tem pessoas que não conseguem abandonar um relacionamento que é tóxico, que é terrível, que é abusivo, porque fica com medo daquela pessoa se desviar. Ah, como é que vai ser agora a vida dela? Se esse relacionamento terminar, não sei o que vai ser dela com Deus. Não é de sua conta. E você não é responsável pela vida espiritual de ninguém, senão a sua. Aliás, o melhor presente que você pode dar para alguém é ter uma devoção sincera a Deus, para que essa pessoa perceba a seriedade que você tem com Deus e descubra que isso é inspirador para ela. Descubra que vale a pena viver uma vida real e séria com Deus. Então a gente nunca cessou e nunca vai cessar. Aliás, eu acho que cada vez vai ficar mais sério esse negócio. Nós vamos pregar muito sobre a graça de Deus e vamos lembrar você o tempo todo que qualquer pessoa que entrar por essa porta, não importa a sua história, não importa o seu passado, não importa as marcas que ela traz da vida, não importa toda a sua bagagem, ela pode ter um encontro com Deus e ser transformada. E se não acontecer no seu tempo, vai acontecer no tempo de Deus. Não importa quem seja. E a gente tem dificuldade às vezes com isso. A gente prefere o nosso grupinho que está muito legal, está todo mundo aqui parecido. Não, Deus está olhando lá para fora. Ele quer usar a nossa vida para atrair a muitos. Então essa igreja vai ser uma igreja que não julga as pessoas. Vai ser uma igreja que acolhe, abraça e ama as pessoas. Graças a Deus. Mas nós não vamos abrir mão de que existe uma resposta à graça de Deus. Ele já fez tudo por mim, eu não sou obrigado a fazer nada. Mas cá entre nós, eu quero dizer para mim que eu sou obrigado. Eu tenho que responder. Eu tenho que viver uma vida que reflete o que Ele fez por mim. Eu não posso abrir mão de fazer alguma coisa pelo meu Deus que fez tudo por mim em Cristo Jesus. Você recebe isso? Deixa eu terminar com uma passagem que eu acho que pode fechar muito bem. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange. A palavra constranger significa apertar e deixar você sem muita opção. Só tem um caminho. O amor de Cristo nos constrange porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Um morreu no lugar de todos. Um morreu substituindo a todos. Um morreu por amor a todos. Um morreu para que todos não precisassem morrer. Mas nele, porque ele morreu, todos morreram. Foi a melhor morte que podia acontecer na nossa vida. A morte da nossa velha natureza, da natureza pecaminosa. Foi morta lá naquela cruz em Cristo Jesus. Glória a Deus. E toda vez que um batismo acontece aqui na igreja, a gente celebra e lembra que fica sepultada para sempre aquela nossa velha natureza. E Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu oro para que você seja lembrado dia a dia, nos próximos dias e meses, que Ele já te deu tudo e que você
pode aceitar essa responsabilidade de devolver, de responder, sendo alguém que aguenta, quando muita gente não aguenta, mas você aguenta, suporta, seja aflição, e você permanece firme. Quando você testemunha Jesus e você imita Ele, para que outros olhem para você e percebam que vale a pena servi-lo, e que de alguma maneira sirva. Servir é um pouco mais amplo do que apenas testemunhar, mas onde quer que Deus mande você servir, a nossa vida precisa ser uma vida que serve. Primeiro, não há maior satisfação do que essa. Eu fico impressionado, é maravilhoso demais quando você consegue, quando você entende e vive isso, servir pessoas. Todo mundo que está aqui nessa igreja, servindo em qualquer nível, está servindo você. E a gente não vai fazer cara feia para você que diz eu não quero servir. Mas a gente ora para que alguma coisa aconteça no seu coração, que faça você perceber, meu Deus, o Senhor fez tudo por mim. Me mostra o que eu tenho que fazer. E talvez você vai fazer para mais uma pessoa, para duas, seja para quem for. Mas servir precisa fazer parte. Porque Ele morreu por nós. E nós devemos viver por Ele. Amém? Vamos orar?